Oi gente, tudo bem? Eu sou Simone Evangelista, diretora de Recursos Humanos aqui na RH Junior Consultoria. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Big Case pela grande oportunidade de participar do BNED e trocar informações com pessoas de todo o país. Hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente faz a capacitação e o desenvolvimento dos membros aqui na RH Junior, mas antes eu preciso fazer um panorama geral de como a área funciona e quais são os nossos principais processos. Atualmente, a área é composta por mim, como diretora, por uma gerente e por mais 4 trainees. E a gente tem como objetivo impactar positivamente a empresa e os membros. Então, para isso, a gente foca em ouvir e auxiliar os membros, em incentivar a cultura do feedback, em fazer a manutenção do bom clima organizacional e em capacitar, avaliar e reconhecer os nossos membros, para que assim a gente consiga estabelecer um ambiente de trabalho agradável e propício para o crescimento tanto dos membros quanto da empresa. E além disso, a gente consegue fazer com que todos os membros estejam aptos para atuar em todas as frentes da RH e gerar ótimos resultados, tanto para dentro da empresa quanto para fora. E aqui na RH Junior, a gente acredita que o que tem de mais valioso em uma empresa são as pessoas que trabalham nela, porque sem essas pessoas, nenhuma empresa consegue ir para frente e alcançar os seus objetivos. Então, uma área de recursos humanos é muito importante. E aqui na RH a gente ainda tem o diferencial da área, que a gente pode entender o que dá certo e o que gera bons resultados, para depois adaptar e aplicar nos nossos projetos de consultoria, porque a gente já sabe que esses métodos são confiáveis e são eficazes e podem dar resultados em outras empresas também. Em relação às atividades, algumas ocorrem em um período específico do semestre e elas possuem uma forte relação entre si, porque algumas atividades precisam de informações que foram captadas em uma atividade que foi feita anteriormente. Então é muito importante que a área siga o cronograma à risca das nossas atividades. Então a gente começa o semestre aplicando a PCO, que é a Pesquisa de Clima Organizacional, e ela consiste em um formulário no qual todos os membros respondem perguntas que são relacionadas à empresa e são divididas em alguns temas. Então tem temas como relacionamento entre áreas, relacionamento com o nosso conselho e perguntas gerais da empresa. Então, a partir das respostas dos membros, a gente vai conseguir fazer uma avaliação do panorama atual da empresa, uma percepção deles, e aí, a partir disso, a gente elabora um relatório no qual vai ter uma análise de tudo que foi respondido e fazendo uma comparação com os pontos do semestre anterior. Então, a gente sempre compara o que teve uma melhora ou o que teve uma piora. E aí, depois disso, a gente se reúne e discute os pontos que foram mal avaliados para que a gente possa elaborar planos de ação para reverter esse cenário e poder melhorar o que os membros ainda não estão satisfeitos dentro da empresa. Outra atividade importante é o acompanhamento do membro, que tem como objetivo entender e conhecer a vivência do membro da RH Junior para que a gente possa auxiliá-lo com qualquer tipo de problema que ele tenha, mesmo que seja problemas que não são relacionados diretamente à empresa, porque eles podem impactar em algum momento nas atividades que eles estão realizando. Então, no acompanhamento, um membro de RH vai conversar individualmente com os demais membros para entender a vivência dele e explorar também pontos da PCO, porque esse é o momento que a gente consegue explorar mais a fundo esses pontos, buscar exemplos, explicações do porquê alguma coisa foi mal avaliada, ou do porquê alguma coisa sofreu uma melhora de um semestre para o outro. Então a gente consegue obter mais informações sobre o que foi respondido e também entender o grau de satisfação dos membros em relação à empresa. E esse acompanhamento é contínuo. Então, inicialmente, um membro de RH senta para conversar com um outro membro e continua acompanhando ele pelos próximos meses, sempre conversando e buscando entender. E a gente tem também o acompanhamento de área, que tem como objetivo proporcionar uma visão mais ampla para o trainee daquela área que ele está acompanhando. Então ele vai conseguir entender qual a rotina da área, quais são as atividades que eles estão desempenhando e como aquela equipe está se relacionando. Se eles têm algum problema que a gente pode ajudar para pensar em novos prazos ou nova distribuição de tarefas, para que eles consigam alcançar todos os objetivos da área sem deixar nenhuma atividade para trás. E além dessas atividades que eu já falei, a gente tem várias outras na área de RH, como as atividades que são mais ligadas ao reconhecimento dos membros, que é uma ótima fonte de motivação para eles, porque eles conseguem perceber que a gente viu que eles deram o máximo de si, que eles entregaram ótimos resultados e foram reconhecidos por isso.
Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer atividade que eu falei ou queiram conhecer um pouco mais sobre outras que eu não falei, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou totalmente disponível para ajudar, para marcar alguma reunião ou algum benchmarking e a gente pode conversar melhor. E agora eu vou falar do nosso tema central aqui no BNEG, que é a capacitação e desenvolvimento dos membros. E para capacitar e desenvolver os nossos membros, a gente usa como principal ferramenta o Plano de Desenvolvimento Individual, que a gente chama de PDI. Mas para poder explicar o PDI, primeiro eu preciso falar sobre algumas outras atividades que influenciam o PDI diretamente, porque elas fornecem informações que são extremamente importantes para a gente utilizar nessa parte de capacitação dos membros. E primeiro de tudo, eu acho importante a gente falar sobre a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela ocorre sempre no final de uma rotação, e aqui na RH Júnior a gente funciona com rotações. Então as rotações duram de 3 a 4 meses, que é o período em que as áreas de back-office trabalham com diferentes equipes ou diferentes atividades. Então, quando tem a entrada de novos membros, os trainees, eles ficam de 3 a 4 meses em uma área e depois eles vão para a próxima rotação, que seria uma outra área, ou se tornar gerentes. Então, esse período de 3 a 4 meses é o que a gente chama de rotação. E sempre ao final de uma rotação, a gente aplica uma avaliação de desempenho ou ao final de algum projeto externo. O tempo dos projetos dependem de cada cliente ou de cada projeto que a gente está aplicando. E a avaliação de desempenho, ela tem como objetivo avaliar o desempenho dos membros e mostrar em quais pontos eles precisam melhorar. Então, os membros que trabalhar, a avaliação de desempenho, ela é 360. Então, todos os membros que trabalharam juntos vão se avaliar. Então, um trainee vai ser avaliado por todos os outros trainees, seu gerente, seu diretor, assim como o diretor também vai ser avaliado por todo mundo da área. E nos projetos externos, todos os consultores se avaliam também. Então, todo mundo vai dar uma nota para alguns critérios que são estabelecidos, de acordo com competências que são importantes para a RH Júnior Consultoria. E também tem a parte de autoavaliação, que é muito importante também para a gente comparar com o que o membro está esperando dele mesmo. Então, se ele acha que ele foi bem num projeto, ou se ele acha que ele não foi tão bem assim, comparar com a visão das pessoas que trabalharam com ele, que às vezes é uma forma ótima de reconhecer um membro que não consegue perceber que alguns pontos ele está se dando super bem e as outras pessoas conseguem perceber e passar isso para ele através da avaliação. Depois que todo mundo responde a avaliação, um membro da área de RH vai conversar individualmente com cada pessoa do projeto ou da área para coletar feedbacks, para formular o arquivo final da avaliação de desempenho, que vai ter tanto a parte das notas, que é a parte quantitativa, quanto a parte qualitativa, que vai ser um texto com feedback. Que aí ele vai abordar os principais pontos que a pessoa mostra que ela precisa melhorar ainda e os pontos que ela se destacou muito em todas as atividades dela. E outra atividade que impacta diretamente no PDI é o plano de carreira. O plano de carreira ocorre também uma conversa individual entre os membros da área de RH e os demais membros da empresa, e ele tem como objetivo auxiliar com que os membros tenham um futuro promissor, tanto dentro da RH Júnior quanto fora. Então, primeiramente, a gente vai abordar para quais áreas ou cargos essa pessoa quer ir nas próximas rotações. Então, por exemplo, se for um trainee de primeira rotação, a gente vai explorar para qual área ele quer ir na próxima rotação, ou se ele já quer se tornar gerente na próxima rotação, ou até se ele quer se tornar um diretor ou presidente nos próximos semestres. Então é muito importante que a gente tenha em mente os próximos passos que essa pessoa quer perseguir e principalmente que ela tenha também em mente isso, que ela faça esse exercício de autorreflexão para que ela saiba onde ela quer estar daqui a alguns meses ou semestres, para que ela possa percorrer e alcançar todos os objetivos dela. E aí depois a gente conversa sobre onde a pessoa quer estar no futuro depois da RH Júnior. Então ela vai pensar em qual área ela quer atuar, em qual cargo ela quer chegar, para a gente também pensar em como ajudá-la a chegar a isso no futuro através da capacitação. E também a gente tem o modelo de competências, que não é exatamente uma atividade, mas serve de apoio para a gente fazer o PDI. O modelo de competências ele é formado por 8 competências que foram elaboradas totalmente para a realidade da RH Júnior. Então são competências que vão de acordo com a nossa cultura, com o nosso propósito, com os nossos valores e com o que a gente quer que os membros apresentem aqui na empresa.
Então, nosso modelo de competências, cada competência é dividida em níveis diferentes que vão de acordo com os cargos que a gente tem na empresa. Então, a gente espera uma coisa de um trainee em determinada competência, mas a gente espera outra coisa de um consultor nessa mesma competência. E a gente usa o modelo de competências também baseado no que foi captado no plano de carreira. Porque se esse trainee ele quer se tornar um consultor, a gente tem que ter em mente em quais competências a gente precisa ajudá-lo a se desenvolver para chegar na consultoria capacitado para atuar nos nossos projetos externos. E agora, depois de ter explicado essas 3 atividades, eu consigo explicar para vocês como que funciona o plano de desenvolvimento individual. Ele tem como principal objetivo ajudar os membros a se desenvolver a partir de demandas atuais deles. Então, em coisas que eles precisam se desenvolver atualmente. E além disso, a gente leva em consideração as demandas da empresa também. Então, se a gente tem um objetivo a longo prazo, um objetivo de curto prazo, a gente também tem que levar isso em consideração, porque o membro precisa estar apto a alcançar esse objetivo. Então, às vezes, ele precisa se desenvolver em algumas competências que ele ainda não tem ou que ele pode melhorar um pouco para conseguir alcançar esses objetivos. Então, o PDI ele precisa de muita continuidade e foco, tanto do membro de RH quanto do outro membro que vai estar sendo auxiliado, para que o desenvolvimento dele nunca se estagne. E a gente sempre procure meios diferentes de ajudá-lo a se desenvolver em todos os pontos que ele precisa. O PDI também funciona com uma conversa individual entre o membro de RH e os outros membros da empresa. E nela, previamente, o trainee de RH vai entender quais são algumas demandas dessa pessoa, analisando a última avaliação de desempenho dela. Então, ele vai analisar quais pontos foram mal avaliados, essa pessoa ainda precisa se desenvolver, para que ele já chegue com algumas ideias de planos de ação para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. E aí, na conversa, ele vai trazer tudo que já foi analisado e conversar um pouco com a pessoa sobre isso. Porque é muito importante que a gente sempre faça coisas personalizadas para cada pessoa que a gente está lidando, porque cada membro apresenta um problema diferente ou uma limitação diferente. Então, se eu tenho um problema de organização, o problema de organização do meu colega pode ser totalmente diferente e o plano de ação que vai ser elaborado tanto para mim quanto para o meu colega precisam ser totalmente diferentes, porque são limitações diferentes. Então, por mais que tenha essa análise prévia e um plano de ação já tenha sido elaborado, é importante que o membro de RH converse com o outro membro para ver se ele consegue colocar isso em prática. Então, o outro membro também tem que analisar se aquilo vai de acordo com o que ele faz normalmente, com a rotina dele, se ele vai conseguir implementar esse plano de ação de fato. Se ele gostou do plano de ação, se ele acha que consegue implementar, ele vai ter um período para testar esse plano de ação e colocar em prática. E aí, depois disso, eles vão pensar em outras demandas que o próprio membro pode trazer. Mas, se o membro não gostou daquele plano de ação que foi proposto para ele, é importante que eles conversem novamente sobre todos os pontos que essa pessoa precisa desenvolver para que eles pensem juntos em um novo plano de ação. Então, uma coisa que é muito importante no PDI também é a cocriação entre o trainee de RH e os outros membros da empresa, para que a gente sempre consiga proporcionar planos de ação que são realmente eficazes na rotina daquela pessoa e coisas que ela vai conseguir fazer, que ela sabe que ela consegue fazer e que ela realmente vai colocar em prática. Porque às vezes a gente até propõe alguns planos de ação que já foram trabalhados por essa pessoa, ela já tentou colocar em prática, mas ela não conseguiu. E se ela já tentou implementar alguma coisa e não conseguiu, é muito importante também que a pessoa que está fazendo o PDI dela pergunte o porquê de não ter dado certo. Então, ela não conseguiu se organizar para fazer isso, ou ela conseguiu fazer só por um período de tempo e depois não fez mais, ou ela não gostou do plano de ação. Então, é muito importante porque dessa forma a gente consegue entender melhor como é a forma que a pessoa se adapta a esses planos de ação para pensar em um plano de ação novo. E aí, depois que a dupla consegue pensar em um plano de ação que é realmente eficaz para esse membro, eles podem partir para uma próxima fase do PDI, que é trabalhar com demandas que o próprio membro traz para a conversa. Então, por exemplo, se já foi tratado um problema de organização, o membro pode trazer um ponto que nunca foi falado na AD dele, como comunicação. Ele acha que ele precisa melhorar a comunicação dele em público, mas isso não foi um feedback da avaliação de desempenho.
Então ele vai falar isso para o membro de RH e eles vão começar a pensar juntos também em como eles podem ajudar esse membro a se comunicar melhor em público. Então esse momento é muito importante para que o membro faça um exercício de autorreflexão e autoconhecimento para ele entender o que ele precisa melhorar sem que as pessoas passem necessariamente um feedback para ele. Mas essa parte de feedbacks informais também é muito importante, porque às vezes alguma coisa que não apareceu na avaliação de desempenho da pessoa já foi citada em algum feedback que ele recebeu. Então é importante também que ele traga essas informações que já foram passadas para ele em relação às competências que ele precisa desenvolver para que assim eles consigam elaborar planos de ação para isso também. Então, depois da conversa, o membro de RH vai analisar um pouco melhor tudo que foi discutido para ver se ainda tem mais alguma coisa que ele pode sugerir de plano de ação para ajudar essa pessoa. E ele sempre vai pensar em planos de ação que sejam fáceis de serem implementados, então ações que sejam concretas, e planos de ação que sejam personalizados para aquela pessoa, baseado em tudo que eles já conversaram. Então, se a pessoa falou que ela tem dificuldade para implementar coisas que ela precisa fazer diariamente, tudo que for pensado para essa pessoa não pode ter planos de ação que são feitos diariamente. Então é importante que seja extremamente personalizado, porque só assim vai dar certo. E aí a parte da continuidade, é importante que o membro de RH sempre procure esse membro que ele está auxiliando para entender se ele está conseguindo realmente colocar isso em prática. Porque às vezes a pessoa gosta do plano de ação, ela acha que vai dar certo, mas quando ela vai implementar isso na rotina dela, ela percebe que não dá certo, às vezes é difícil de implementar, ou às vezes é difícil de levar para frente. Às vezes ela faz uma, duas vezes e não consegue continuar. Então é importante que eles sempre estejam em contato para poder entender o que está dando certo, o que não está dando e sempre relatar isso. Então a gente tem um relatório que é totalmente voltado para essa parte do PDI, que vai ter todos os planos de ação que foram pensados e todas as competências que a pessoa precisa desenvolver. Então vai ter uma explicação do que é essa competência. Se for alguma coisa em relação à organização, é a organização de atividades que a pessoa precisa fazer, ou a organização em relação aos horários que ela precisa cumprir. Então precisa ter essa explicação e o plano de ação que vai ajudar nessa competência. O relatório é muito importante porque com a alta rotatividade que a gente tem dentro das áreas, é muito importante que a gente tenha a gestão do conhecimento sobre os próprios membros. Então, se eu estou sendo acompanhada por um trainee hoje, daqui 3 meses, quando começa a próxima rotação, eu vou ser acompanhada por outro. Então é importante que esse outro trainee entenda tudo o que já aconteceu comigo em relação ao meu desenvolvimento, em relação a tudo que foi elaborado no PDI, para que ele nunca volte em erros que já aconteceram anteriormente. Que ele nunca volte em planos de ação que eu já tentei implementar, mas eu não consegui, para que o meu desenvolvimento sempre se potencialize e nunca volte para algum ponto que eu já tentei melhorar e eu às vezes já consegui melhorar. É importante a continuidade. E eu acho importante dar alguns exemplos de plano de ação, porque o PDI às vezes ele pode ficar um pouco confuso quando a gente não pensa em coisas que são mais concretas. Então eu vou dar um exemplo em relação à organização, que é uma coisa que sempre surge aqui na RH, e eu acredito que surge em várias AJs, já que os membros sempre têm que lidar com vida pessoal, vida da faculdade e a vida dentro da empresa. Então um plano de ação que eu gosto bastante é da pessoa pensar à noite todas as atividades que ela precisa fazer no próximo dia e quais são as prioridades. Ou se tem alguma atividade que ela precisava fazer e ela não conseguiu, só que é muito importante que ela faça. Então ela vai listar todas essas atividades por ordem de urgência delas, para ela sempre ter em mente quais ela precisa fazer e até dividir em momentos do dia que ela pode fazer essa atividade. Então, separar 2 horas para fazer uma atividade, separar 1 hora para fazer outra, e aí depois, se ela tiver tempo, fazer as atividades que demandam menos tempo ou atividades que não são tão prioritárias no momento. E outra atividade que eu gosto bastante também, e ela também tem um pouco dessa parte de autoconhecimento e autorreflexão, é uma atividade que a gente implementa quando as pessoas sentem que elas não estão dando tanta atenção para algumas áreas da vida delas. Então, essa atividade também é feita no final do dia, que a pessoa vai listar todas as coisas que ela fez no dia dela. Então, ela vai separar depois em coisas que ela fez para a faculdade ou coisas de lazer, para ela ter a ideia de em quais áreas da vida dela ela está focando mais. E aí, depois de uns dias, ela vai comparar o resultado de todas essas análises que ela fez nos últimos dias,
para perceber o que ela ainda precisa dar um pouco mais de foco. Se ela está focando muito na vida profissional e não está focando nada na vida acadêmica. Então ela precisa dar um equilíbrio para essas duas partes da vida dela, sem deixar nenhuma de lado e fazendo as duas da melhor forma possível. Então ela vai conseguir perceber como ela pode melhorar, no que ela pode melhorar, e aí sim pensar em um outro plano de ação que pode se relacionar com esse. Que é muito importante também que alguns planos de ação sejam pensados para que eles funcionem ao mesmo tempo, ou funcionem interligados, que é muito importante. Então, nesse caso, às vezes a pessoa pode depois pensar em um plano de ação para ela conseguir dar conta de dois âmbitos da vida dela e conseguir se organizar. Então, o PDI também tem essa parte mais de interligar algumas competências que a pessoa precisa desenvolver. E foi isso em relação ao PDI. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido bastante como a gente faz essa parte de capacitação e desenvolvimento dos membros aqui da RH Júnior Consultoria. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estou 100% disponível para ajudar vocês. E quero agradecer mais uma vez a Big Case pela grande oportunidade da RH Júnior participar mais uma vez do BNED, que é uma experiência incrível, e eu espero que a gente consiga agregar bastante para todas as pessoas que entrem em contato com o nosso vídeo. Obrigada!